Olá, amigos que nos acompanham aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Em especial, vocês que acompanham todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, o estudo da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Estamos entrando no período de recesso e, como tradicionalmente acontece, o preletor Heitor Miyazaki ele irá continuar com a parte 1, a parte de perguntas e respostas. Então, você pode continuar a enviar as suas perguntas para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. estudoaverdadedavida@sni.org.br. Na parte 2, como tradicionalmente também fazemos, nós iremos veicular o nosso podcast da Seichonoye do Brasil, o SNI Cast. São conteúdos especiais para que você possa conhecer e ouvir aqui no nosso canal do YouTube. Em breve, nós retornaremos então com o estudo ordinário, o estudo tradicional da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais uma aula 646, YouTube 274. Estou no estúdio novo, estúdio da minha casa. Que estamos de férias, então aproveitando a oportunidade, porque muitas pessoas estão esperando as respostas, então pelo menos as perguntas e respostas faremos, ok? Então vamos para a primeira parte, pergunta número 1. Feminino, 68 anos, aposentada, viúva. Fiz exame de rotina e descobri um problema cardíaco. O que eu posso fazer para não chegar à necessidade de cirurgia? Bom, eu já vou contar mais uma vez um caso que aconteceu em 1961, 62. Eu ajudava meu pai no armazém, no empório que tínhamos, e uma cliente chegou para a minha mãe e disse o seguinte: olha, dona Teresa, eu fui no médico e o médico constatou que eu estou com câncer. Aí imediatamente minha mãe perguntou: você tem alguma pessoa da família que morreu de câncer? Ela disse sim, o meu irmão. E ele aparece no sonho, todas as noites aparece no meu sonho. Isso já é um indício de que sonho, na verdade, pode ser lá do inconsciente, que não está resolvido algum problema e aparece um sonho, ou então alguns momentos agradáveis. Veja que normalmente a gente sonha com coisa da infância, o local da infância, porque aquilo marcou muito, então por isso que está no inconsciente. Mas também pode ser alguma mensagem, alguma solicitação de socorro de algum ente querido do mundo espiritual. Então ela aparece no sonho, e só que não fala muito, não explica nada, porque ela também está meio perdida, então ela ainda não tem aquela consciência total. Então minha mãe disse o seguinte: então você precisa fazer a oração para ele, mas que oração que vai libertar a oração que tem a verdade liberta, disse Jesus Cristo. Então seu irmão precisa se libertar dessa angústia, desse sofrimento e passar para um mundo mais iluminado. E naquele tempo não tinha a sutra em caderninho como temos hoje, só tinha 2 livros traduzidos para o português. Era A Verdade da Vida, volume 1 e Educação Divina e Treinamento Espiritual da Humanidade. E A Verdade da Vida, volume 1, tinha muitos erros de tradução, porque foi traduzido às pressas, em razão da necessidade de ter mais um livro em português
porque em 1963 estaria vindo o mestre Masaharu Taniguchi. Então minha mãe, como não tinha um caderninho, e só tinha um livro, A Verdade da Vida, volume 1, que continha a suta no final. Então minha mãe emprestou o livro e disse, olha, eu vou te emprestar o livro, mas você lê dessa página até essa página, 21 dias para o seu irmão, e coloque um copo d'água, ofereça essa leitura. E ela começou a fazer, mais ou menos no sexto, sétimo dia, ela foi novamente lá no armazém e falou com a minha mãe, olha, dona Teresa, eu estou me sentindo bem, e fui no médico, o médico falou que o câncer desapareceu. E o meu irmão, no terceiro dia, não apareceu mais. Significa que aquilo que estava na sutra fez com que o irmão compreendesse a verdade e ele se libertou. Então, é exatamente aquela parte que diz, existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas, espírito que não tem estômago e sofre de doença gástrica. Se um desses espíritos influenciar alguém, estiver ao lado de uma pessoa, essa pessoa também terá a mesma doença. É isso que aconteceu. Por isso que pergunto, o seu esposo faleceu de quê? Caso tenha sido de problema cardíaco, ele pode estar constantemente ao seu lado e influenciando-o com a doença. Caso ele não tenha tido problema cardíaco, veja quem na família teve problema cardíaco e um problema semelhante, coração, e faça oração. A oração tem que ser uma oração que contém a verdade, ou seja, a clareza, a verdade, as palavras de Deus, que possa iluminar esse espírito errante, espírito que está perdido. Então, verifique quem são as pessoas, qual a pessoa, quais são as pessoas, e relacione no papel caso tenha tido pessoas da família que morreram com problema cardíaco. Se forem duas, anote o nome e a data de falecimento e leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, 21 dias, sempre no mesmo horário para essas pessoas. Evoque o nome, explique que eles agora já regressaram para o mundo espiritual e faça a oração Pai Nosso, que muitas vezes alguns são católicos ou cristãos, ou que seja evangélico ou católico, mas que conhecia a religião cristã, então a oração Pai Nosso já é muito familiar para eles. E explique que a missão deles já terminou na Terra e agora eles devem continuar a evolução no mundo espiritual. Então diga, eu vou fazer uma oração para vocês, ou para você e vocês, e em seguida leia calmamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Eu disse calmamente porque as pessoas que ainda não conheceram a Seichonoye, quem já conheceu a Seichonoye em vida, quando estava na Terra, então já é familiar, então mesmo que se corra um pouquinho não tem problema. Mas quem nunca teve contato com o ensinamento da Seichonoye, é importante que você leia pausadamente, com a pronúncia bem clara, e ao terminar a chuva de Néctar da Verdade, diga o seguinte, agora regresse para o mundo espiritual, que amanhã nós vamos continuar nesse mesmo horário. Isso é do lado, todas essas explicações é do lado espiritual. Mas, conforme sempre explico, a doença, a causa não é somente espiritual, é psicossomático também. E psicossomático é a grande maioria dos casos, né? 77%, segundo duas universidades norte-americanas, e então 23% é causa espiritual. Caso não haja ninguém que faleceu com problema cardíaco, vamos para o lado psicossomático. Do lado psicossomático, se você é muito triste, muito carrancuda, muito fechada, ri pouco, leia os livros da verdade e vá participar no seminário na Academia da Seichonoye. Não sei onde você mora, vá na academia mais próxima da sua casa. Participe lá do seminário de 3 dias, 4 dias, e o Dr. Frank Capra cita que uma paciente dele sofria de problema cardíaco. Mas o caso dela não era espiritual, era psicossomático, mas porque ela carregava um sentimento de culpa, porque ela desejava a morte da esposa do homem que ela amava, e esse homem era casado. Como ela estava doente, ela desejava que rapidamente ela regressasse para o mundo espiritual. Isso fez levar a reflexão e uma autocrítica para ela mesma. Então ela ficou com sentimento de culpa
e começou a afetar o problema do coração. E como eliminar o sentimento de culpa? Praticando oração do perdão dezenas de vezes por dia. Não é meia dúzia, 4, 5 não, que isso não resolve o problema. Não adianta querer enganar, porque é importante que, se desejais purificar o mundo da projeção, aquilo que está acontecendo à sua frente, deveis purificar a matriz da mente. Purificar a matriz da mente é eliminar o sentimento de mágoa, tristeza, sentimento de culpa, todos aqueles sentimentos que Deus não criou. E até sentir-se perdoada, tá? Por isso que na oração do perdão é muito importante. Você me perdoou, eu te perdoei, você me perdoou, ok? Faça isso 30, 40 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Agradeça, muito obrigado, obrigado ao ar que respira, a comida que você come, a casa que você tem. Tudo isso é motivo para dizer muito obrigado. Pergunta número 2. Feminino, 68 anos, viúva. Faz 18 anos que meu marido faleceu. Fiz culto perpétuo para ele, envio registros espirituais todos os anos para o Santuário Rosa. Mas a minha sobrinha me disse que ele se manifestou no centro espírita que ela frequenta e que está sofrendo, querendo pedir perdão ao nosso filho pelas falhas, porque percebeu que o erro estava que ele errou muito com o filho. Tivemos um casal de filhos, o que devo fazer? Não sei se você fez a pergunta é a mesma pessoa da pergunta anterior. Caso não seja, ore 21 dias para o seu esposo, já que você é viúva. E evoque o nome dele e diga: sei que você sofre muito, quem está no mundo espiritual sofre, e esse sofrimento é muito maior porque ali não tem telefone, não tem celular, né? E a pessoa guarda aquele sentimento de culpa por algum motivo. Então, veja bem, eu lembro quando eu tinha meus 12 anos, 13 anos, uma vizinha, o marido da vizinha veio falar com a minha mãe. Ela falou: Dona Tereza, olha, minha mulher estava jantando, de repente engasgou e começou a falar umas coisas esquisitas. Aí ela está aqui. Aí minha mãe disse o seguinte: o que está acontecendo? Aí essa mulher que está incorporou um espírito. Falou: olha, não sei, ela me perdoou. Ela quem? A minha amiga. É que eu prometi uma coisa para ela e eu não cumpri a promessa. Será que ela me perdoou? Aí minha mãe disse: sim, ela te perdoou, com certeza ela te perdoou. Verdade? Sim, vai, fique tranquila que ela te perdoou. Aí ela se foi. Se foi e acabou o problema. Como ele estará diante de você, já que você evocou o nome dele, diga o seguinte: pense na pessoa que você causou algum aborrecimento, que você magoou ou ficou com raiva dela, e ela deve estar triste com você. Então eu vou ler a revelação divina da grande harmonia e preste atenção no seu conteúdo, por favor, que é muito bom para você. Aí ele diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Aí mais adiante diz: se fores vítima de algo ou atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. E você diga para essa pessoa, para seu marido, pensar na pessoa que ela teve algum ressentimento. E aí você começa a recitar a oração do perdão. Falar: pense nessa pessoa que você está praticando aquilo que eu vou falar para você. Aí você diz: eu te perdoei, você me perdoa, eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço, você me agradece. E aí você vai repetindo 20, 30 vezes. Aí depois que terminar, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, ok? E aí a situação vai começar a melhorar, porque vai se sentir perdoado, porque ele está pedindo oficialmente perdão para essa pessoa. Pergunta número 3, masculino,
49 anos casado. Venho assistindo às aulas sempre que são disponibilizadas e me esforçando para fazer as leituras da Sutra Sagrada para os antepassados e livros sagrados, além da prática de reconciliação com papai e mamãe por meio do agradecimento e oração do perdão. Muito bem, parabéns, hein? Você é muito aplicado, já está fazendo direitinho. No entanto, recentemente, entraram em nossa residência enquanto dormíamos e furtaram o objeto sem que houvesse violência contra mim, minha esposa ou nossa filha de 3 anos. Isso me deixou profundamente pensativo e colocou minha fé em xeque. Em que ponto eu teria falhado? Porque justamente quando estava buscando o sagrado, a reconciliação, a harmonia, esse evento infeliz aconteceu. Bom, isso na verdade, o mestre Masaharu Taniguchi, num dos livros, o que eu vou falar, e eu li nos anos 60, 70 mais ou menos, que ele disse, quando nós estamos com pensamento crítico, criticando alguém, abre uma brecha para que nós possamos ser prejudicados em alguma coisa, ou como lesado, ou roubado, alguma coisa nesse sentido. E então, nesse clima de desarmonia, de conflito mental, é que acontecem essas coisas, ok? Então, faça uma autoanálise, quem é essa pessoa que você vem criticando em pensamento? E às vezes você não critica verbalmente, mas em pensamento você anda insatisfeito, anda com bronca dessa pessoa. Pratique a oração do perdão e agradeça. Assim não vai ter mais oportunidade, não dará mais oportunidade para que aconteça essa situação, ok? Então faça 20, 30 orações de perdão por dia e em seguida leia a Sutra Sagrada para essa pessoa, durante 20, 30 dias e aí resolve o problema, tá bom? Mas praticando as normas fundamentais da Seichonoye, normas fundamentais praticando a Seichonoye, então logo de início diz, agradeça a todas as pessoas, coisas e fatos, agradeça tudo, né? E o agradecimento e a oração do perdão é a cara e coroa da mesma moeda. Porque veja na revelação divina, começa a reconcilia-te com todas as coisas da terra. E mais adiante diz, agradeça a papai, agradeça a mamãe. Então são 2 fatores importantíssimos. Pergunta número 4. Masculino, 64 anos, divorciado. Recentemente senti um incômodo na virilha e apareceu um inchaço. Logo em seguida comecei a sentir fortes queimação e ardência. Tratava-se de hérnia, diagnóstico confirmado pelo médico. Gostaria de saber qual a provável causa e como resolver. A hérnia é a materialização do sentimento de insatisfação. Insatisfação. Então, uma criança que tem hérnia é uma insatisfação com os pais. Mas no caso, quando você era criança, você não tinha esse problema. Como você disse, recentemente sentiu um incômodo na virilha, então isso se manifestou depois de adulto. E eu acredito que provavelmente depois de casado. Então o que acontece? Você deve guardar algumas insatisfações com a sua ex-esposa. Ah, mas já esqueci, já perdoei. Não é significado de perdão. Esquecimento não é perdão. Ainda você não purificou o inconsciente daquele sentimento que você foi guardando de insatisfação, bronca, raiva, tudo aquilo que o levou ao divórcio, né? Então algumas coisas nesse sentido aconteceu. Então o que você tem que fazer? Oração do perdão, 30, 40 vezes por dia, e na parte da manhã e na parte da tarde agradeça. Enquanto estiver andando, dirigindo, vai agradecendo, 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 como se estivesse falando com ela. Muito obrigado, muito obrigado. Você vai ver que ela te ajudou em muitas coisas boas você teve com ela. Então, nesse sentimento de reconhecimento, de gratidão, é isso que vai te ajudar muito a substituir aquele sentimento de raiva, de mágoa, de tristeza que ficou e que levou para o divórcio. Então, faça a oração de perdão de manhã, enquanto está dirigindo, andando, pode fazer, e à tarde, enquanto anda, quando está dirigindo, fazendo caminhada, vai praticando o agradecimento, 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 muito obrigado, muito obrigado. Quanto mais você fizer, melhor será. Vai chegar um momento em que você vai estar feliz, sentimento agradável, sentimento de paz.
porque aquilo que estava no inconsciente, que gerava uma tristeza, de vez em quando gerava uma raiva, você de repente mudava o humor, mudava de humor sem saber porquê, são essas coisas que você gravou no inconsciente. Então, isso daí fará com que você elimine o sentimento de mágoa, de insatisfação, de tristeza e preencha o seu sentimento de gratidão, de graças, muitas graças dentro de você. Então veja quantas ajudas ela deu. Se você verificar, teve muito motivo para você dizer muito obrigado, né? Muitas vezes ela preparava uma comida que você gostava, ou muitas vezes ela levava um copo d'água, um chá, alguma coisa assim. E pensando nisso, agradeça, colocando 1 quilo de feijão sobre a mesa, durante 20 dias faça isso, e depois você vai ver que desapareceu esse problema da hérnia. Você vai substituir o sentimento de insatisfação por sentimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado porque você existiu. Muito obrigado. Agradeça, agradeça. Pergunta número 5. Feminino, 60 anos, casada. Qual a melhor prática para alcançar a serenidade? Eu perco a paciência com as pessoas. Gostaria de uma orientação para ser uma pessoa mais paciente. Então, veja bem, eu sempre digo que tem que ter uma paciência de professor. Professor do primário. Professor de primário tem uma paciência enorme, porque algazara das crianças. E ainda a criança que não sabe ler e escrever, ainda pega na mão, escreve A, B, e vai mostrando como é que é. Então, é um prêmio, né? Merece um prêmio os professores de primário, porque primário, né? Hoje em dia não se fala mais primário, mas aquelas pessoas que estão nos primeiros anos, frequentando os primeiros anos de escola. Se você for hipnotizada e a pessoa que lhe hipnotizou disser: você é filha de Deus, é amável, é bondosa, é compreensiva, é calma, é serena, ela repetiu umas 5, 6 vezes, e quando você acordar, você vai sentir a paz, a harmonia, que você é bondosa, porque ela gravou quando você estava hipnotizada. Bom, precisa procurar hipnotizador? Não. Emile Coué, vendo as apresentações do Dr. Libon, ele hipnotizava as pessoas, assim como Freud e muitos outros, Dr. Kolbe, muitos outros psicanalistas no passado faziam isso. Ele hipnotizava e chegou à conclusão que o objetivo é gravar no inconsciente, gravar no subconsciente as palavras do hipnotizador. Mas para gravar no subconsciente, a hipnose às vezes falha porque nem todo mundo consegue ser hipnotizado. Então ele, analisando, percebeu o seguinte: o importante é gravar no inconsciente, Quanto que é 3 vezes 3? 9. 5 vezes 5? 25. 7 vezes 7? 49. Como é que você sabe disso? Porque você repetiu. É isso que tem que fazer. Tá? Então você vai repetir. Todos os dias. Vai repetir. O quê? Assim que se acordar, depois de escovar os dentes, fica na frente do espelho, sorrindo e diga o seguinte: eu sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, sou calma, sou alegre, sou feliz. E cronometre 10 minutos ou 15 minutos, repetindo. Logo que acordar, assim que você for escovar o dente, esse é o melhor momento, porque ainda o consciente ainda não está totalmente desperto. Aí é que ela grava com mais facilidade. E antes de dormir, faça a mesma coisa 10 minutos antes de dormir. Você vai ver, e faça o Shinsokan também, a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, você vai deixar o mundo dos 5 sentidos, esse mundo corpóreo, esse mundo daqui nós estamos vendo a Terra, mas entramos no mundo dimensão superior. Tá? Nós saímos do mundo da 3ª dimensão, ultrapassamos a 4ª dimensão, que estão os espíritos, que estão as ondas artesianas, a 5ª dimensão, que estão os espíritos mais elevados, a 6ª dimensão, e entramos no mundo celestial, mundo absoluto de Deus, o céu, o paraíso. Aí você vai mentalizar, contemplar que a sua vida é a mesma vida de Deus. Eu sou a vida de Deus, sou a vida perfeita de Deus. Você vai contemplar que a sua natureza não é pecador, que você não é descendente de Adão e Eva,
que você não veio do pó, que você veio de Deus, que você é filha de Deus, perfeita, filha de Deus, perfeito, amável, harmonioso, né? Então, fazendo isso todos os dias, vai gravando, 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 até que você começa a sentir um bem-estar. Aí ele repete: sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou calma, sou compreensiva, sou alegre, sou feliz. Repete 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Quanto mais você repetir, melhor será. Essas palavras ficaram gravadas, aí você não vai ter mais tempo de pensar que você é impaciente, que você explode com qualquer coisa, fica irritada. Não. Eu sou professora de todas as pessoas. Eu tenho a paciência de uma professora. Eu tenho a bondade de uma professora. Né? E pensando assim, eu sou calma, sou filha de Deus, sou filha de Deus. Né? Veja bem, quando o mestre o mestre se encontrava as pessoas, ele sempre dizia: você é filho de Deus, você é filho de Deus. E aí também há alguns momentos em que ele apareceu em sonho, ele falava para a pessoa: você é filho de Deus, o que você está fazendo? Você é filho de Deus, filho de Deus, é filho de Deus, não é filho da matéria, você não é filho não veio do pó e não veio do pó, você veio de Deus. Porque há uma passagem que diz: do pó vieste, pelo pó retornará, e ao pó retornará. Isso está falando da formação do corpo carnal, que desidratando o corpo carnal, aquele óvulo fecundado, que da onde se desenvolveu até manifestar o seu corpo carnal, isso era considerado um pó. Né? Se desidratando o óvulo fecundado, é pó. Então, mas você não nasceu naquele momento. Antes do óvulo fecundado existir, você já existia. Você já teve outros corpos carnais em outras encarnações, tá? Com certeza. Porque a pessoa que está atendendo, assistindo essas aulas, é porque já é um espírito veterano, já esteve na Terra várias vezes. Não é a primeira vez que você está vindo da Terra. Quem está vindo pela primeira vez tem certas coisas que nós estamos explicando que não tem como entender, porque ainda não tem aquela vivência, aquela passagem, experiência que está na vida da pessoa. Ou seja, você teve uma experiência na primeira encarnação, segunda encarnação, terceira encarnação, quarta encarnação, 20ª encarnação, 22ª encarnação. E hoje você é o somatório de todos esses momentos que você viveu nas encarnações anteriores. Okay? Então, por isso que dois irmãos gêmeos univitilinos não têm a mesma personalidade, porque as encarnações que estiveram nas encarnações anteriores foram cada um diferente, com pais diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, países diferentes, culturas diferentes. Então, é lógico que é diferente. Okay? Então, tenha como modelo Jesus Cristo, que tinha uma enorme paciência com todos que procuravam. Enorme paciência. Pergunta número 6. Masculino, 83 anos, viúvo. Ao analisar meu passado, percebo que eu fui rígido demais com os meus filhos e que nunca demonstrei o quanto os amava. Fui severo demais com eles e o que devo fazer para reparar esse erro? Vamos analisar a frase de Confúcio, o grande sábio chinês. Ele disse: errar é não corrigir o erro cometido. É não corrigir. Mas se você corrigir, você não errou. Você aprendeu a não fazer incorreto. Não é que errou. Você aprendeu a não fazer qual é o caminho que não deve ser seguido. Tá? Então você errou o caminho, aprendeu a não errar, não seguir aquele caminho que não vai levar para a direção que você deseja. Então, corrija, começa tudo de novo. Isso daí faz lembrar o que? Palavra pecado. Mas veja bem, o psicanalista não fala você pecou, fala você errou. É mais suave. Pecou é muito forte. De acordo com aquilo que aconteceu no passado, pecar é uma coisa muito forte, porque levava até a fogueira, queimado na fogueira. Mas, então fala, você errou. Se bem que a palavra pecar, segundo Karl Menninger, ela foi criada no sentido de dizer, não faça assim não é bom, não convém. Mas só que começaram a usar a palavra pecar para tudo quanto é coisa, até coisa muito forte. Então, o que você tem que fazer?
converse com seus filhos, pessoalmente, um por um, e diga: eu quero pedir perdão para você pelo erro que eu cometi. Eu fui muito severo demais, eu fui um general para vocês, então me perdoe, perdoe papai, ok? Diga olhando nos olhos e depois dá um abraço em cada um. Muito obrigado. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado. E assim, dizendo essas palavras, sempre sorria, sempre abrace-os. Cada vez que eles forem na sua casa, abrace um por um, dê aquela atenção. Quando eles disserem alguma coisa, preste muita atenção e elogie sempre que puder. Então daqui para frente, não seja mais aquele exigente. A pessoa vai envelhecendo. O meu pai, quando éramos criança, era muito severo, muito durão mesmo. Então ele dizia: não coma doce antes do almoço, não coma doce antes do jantar. Mas depois que ficou vovô, fazia tudo o contrário do que ele falava. Quando ia na minha casa, levava doce para os netos, fazia totalmente diferente. Então fica velho, vai ficando bobo, né? Vai ficando o coração mole. Mas é assim que é o amor dos pais, dos avós, é muito diferente, muito diferente. O grau de compreensão é muito maior, o grau de amor é muito maior. Ok? Muito obrigado. Em um mundo em constante transformação, a educação se torna uma chave essencial para moldar o futuro. A Seicho no Ie do Brasil convida você para um evento único, onde o poder transformador da educação se alia à espiritualidade. De 8 a 12 de janeiro de 2025, no coração da natureza, celebramos os 55 anos das atividades dedicadas aos profissionais da educação e afins, com o 42º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores. Este encontro especial será uma oportunidade de vivenciar 5 dias de inspiração, aprendizado e conexão com a essência Homem-Filho de Deus. O tema deste ano nos convida a refletir sobre o papel da educação na criação de uma nova civilização, baseada na harmonia e no amor, através de palestras, meditação, oficinas, contato com a natureza e muito mais. Com uma equipe de orientadores experientes e convidados especiais, você será guiado a refletir sobre seus hábitos e a construir uma nova perspectiva de vida. Venha fazer parte deste momento histórico, onde juntos construiremos a base de uma nova civilização, unindo mente, coração e espírito em prol de um mundo mais ético e consciente. 42º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 8 a 12 de janeiro de 2025, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual em Ibiúna, São Paulo. Inscreva-se agora e venha se transformar, assim como a educação e o mundo. Muito obrigado! Olá, eu sou a preletora Andréa de Ávila Miranda Oliveira e estaremos juntos hoje nesse podcast com o tema Autocuidado, investir em você para uma vida mais feliz. Os livros-textos que nós vamos usar hoje são Mente, Alimentação e Fisionomia e Guia para uma Vida Feliz,
ambos do mestre Masaharu Taniguchi, e estão disponíveis na nossa livraria virtual em www.livrariasni.org.br. Bom, a gente costuma dizer agora nessa época que a gente perde um pouquinho os nossos hábitos, né? Tem as festas, as confraternizações, e é muito comum a gente exagerar. A mesma coisa acontece às vezes no fim de semana, tem festa, tem encontro familiar, encontro com os amigos, e às vezes a gente também perde um pouquinho a mão na hora de se alimentar e vem aquela pergunta: nossa, exagerei, o que eu faço agora, né? Perdi o rumo, né? Saí da dieta. O que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, a Seichonoye, vocês sabem, a gente acredita que o homem não é corpo físico, que o homem é espírito, e que o corpo físico é apenas uma vestimenta do homem. A matéria não existe. Então por que a gente vai fazer um podcast falando sobre cuidados com o corpo, sobre autocuidado, né? Sobre investir em você? Justamente por isso, porque o nosso corpo é esse instrumento de trabalho que a gente recebeu de Deus através do amor dos nossos pais, e ele deve ser cuidado com todo o carinho para se conservar sempre útil e perfeito na sua função de representar Deus aqui na Terra. Aqui no livro Guia para uma Vida Feliz, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz exatamente isso. O corpo humano é um templo habitado pela vida de Deus, portanto você deve tomar o máximo de cuidado com ele. Mas o mestre segue esclarecendo que tomar o máximo de cuidado não significa deixar ele quieto sem fazer nada. É igual se você tiver um bom carro. Se você deixar ele parado na garagem, ele vai acabar estragando, vai acabar se deteriorando. Então, assim como qualquer coisa, o corpo humano precisa de uso para se tornar cada vez mais saudável. Ele, quanto mais é usado, mais forte fica. O mestre dá o exemplo, inclusive, das solas dos pés, né? Se a gente andar muito descalço, o que acontece não é que a sola do pé se desgasta, muito pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais forte, né? Cada vez mais calosa. Cuidar bem do corpo significa, então, proporcionar exercícios e atividades adequados a esse corpo. Você não deve, no entanto, fazer o corpo trabalhar demais, mas também não pode descansar demais. É necessário o equilíbrio, é necessário fazer tudo de forma adequada. Comer adequadamente, se exercitar adequadamente, dormir adequadamente, estudar adequadamente. E é sobre isso que o mestre Masaharu Taniguchi nos fala aqui no Guia para uma Vida Feliz. Ele diz o seguinte: é verdade que o corpo necessita de descanso, mas essa necessidade é bastante relativa, pois depende muito do nosso estado mental. É verdade isso, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, parece que a gente nunca se cansa, né? Principalmente quando a gente é jovem, a gente sai, depois vai de um bar para o outro, depois vai dançar, depois vai para não sei onde, chega em casa de madrugada, dia seguinte acorda, tá tudo novo. Tá tudo pronto pro dia seguinte, porque a gente estava feliz, porque o nosso estado mental era positivo. Em compensação, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta, parece que aquilo é muito cansativo e que as horas se arrastam, não é verdade? Quando a nossa mente está animada, a gente não se cansa, mesmo que trabalhemos muito. Agora, uma coisa boa é que a gente, sendo da Seichonoye, sabendo que somos filhos de Deus, a nossa mente está sempre animada. Pois a gente, quando sabe que é filho de Deus, é tomado, diz o mestre, por esse intenso júbilo, quer dizer, essa alegria de saber que somos herdeiros de tudo de bom que Deus criou e que temos, portanto, essa possibilidade de desfrutar infinitamente das dádivas de Deus. Aqui no livro Mente, Fisionomia e Alimentação, Mente, Alimentação e Fisionomia, o mestre Masaharu Taniguchi vai falar sobre a harmonia dos alimentos. Então ele vai começar a nos ensinar como seria o jeito mais adequado de se alimentar de acordo com o pensamento da Seichonoye. Ele começa dizendo: os semelhantes se atraem. Isso é uma lei mental. Portanto, é melhor que o ser humano coma alimentos produzidos próximos do lugar onde nasceu. Vejam que o mestre Masaharu Taniguchi, ele já começa falando de uma coisa que hoje em dia a gente fala muito: comer alimentos do local, né? De produtores locais, de locais perto da nossa residência. O mestre conta aqui que existe uma teoria que o mais adequado para manter a saúde do ser humano é alimentar-se de alimentos produzidos numa área a alguns quilômetros do local onde ele nasceu ou reside. Esse é, ele diz, em certo ponto, o mais correto método alimentar que está de acordo com a lei mental de atração dos semelhantes.
Hoje em dia, na medicina, já se sabe também que o ideal é comer justamente esses alimentos de áreas próximas e pouco processados, ou seja, comer um alimento mais próximo do seu estado natural, mais próximo do cru, né? Abrir mais cascas e menos embalagens é uma máxima que tem que ser usado ultimamente. Eu costumo dizer, se a gente quiser saber como comer direito, basta a gente imaginar que a nossa comida está no nosso quintal. Imagine que você se levantou pela manhã e vai comer a comida e ela está no seu quintal. Você vai sair e vai olhar lá, o que vai ter mais disponível serão folhas. As folhas verde escuras e as folhas verde claras. Quem já plantou, já teve a experiência de plantar uma horta, sabe que folha verde escura brota mais rápido que folha verde clara. Então você vai ter lá à sua disposição rúcula, agrião, couve em abundância. E também as verde claras, alface, outras folhas claras. Você vai se alimentar praticamente disso. Associado a isso, o que mais você vai ter disponível ali logo à mão? Vai ter pepino, berinjela, pimentão, coisas que dão na horta. Isso vai ter em abundância. Então, isso vai ser a base da sua alimentação para ter uma alimentação mais saudável. O que mais que você vai ter? Bom, provavelmente você vai ter tubérculos. Pode ser que tenha batata doce, mandioquinha. Só que essa aí você não vai comer tanto quanto as folhas, porque veja, você teria que desenterrar, lavar. Então vai ter aquele dia que você vai ter aquela preguicinha. Estou falando desse jeito para a gente saber como é a proporção entre esses alimentos. Outra coisa que vai estar sempre disponível são ovos. Vão estar sempre ali à mão. Frutas de estação, frutas de época, né? E de árvores baixas ou rasteiras. Então essas são as que a gente vai vai consumir em maior quantidade. Essa dieta, essa alimentação ou higiene alimentar, ela indica, na verdade, um padrão geral. Não é para a gente se preocupar demais nem com o volume, nem com a quantidade, com a qualidade dos alimentos. A dieta, ela tem que ser natural. A preocupação mental também de ficar dosando e controlando a dieta também não é interessante para nós. O ideal é que a gente não se apegue ao que vai comer, mas receba os alimentos com toda a gratidão. A sequência, o mestre diz o seguinte: as ervas que nascem ao redor do local onde residimos são os alimentos saudáveis. De fato, mesmo que pensemos em nos alimentar de vegetais que nascem dentro do perímetro de alguns quilômetros do local onde moramos, às vezes quem vive nas cidades dificilmente encontrará plantações nas proximidades. E daí o mestre conta uma história de um senhor que descobriu que ele estava se alimentando de ervas daninhas, ervas que cresciam ali espontaneamente, porque essas ervas, sendo resistentes a pragas, né, pois eram do local, não precisavam nem de agrotóxico para se desenvolver. E também isso é engraçado, porque é um conceito atual, né? A gente ouve falar cada dia mais nas punks, que são aquelas plantas alimentícias não convencionais. São plantas que antes ninguém comia, como azedinha, e que hoje em dia estão presentes nos pratos e tem receitas deliciosas com essas punks. Vem de acordo com esse conceito mesmo que o mestre explora aqui no livro. As pessoas, na verdade, pela lei do semelhante se atraem, começam a parecer com os alimentos ingeridos. O ideal é que a nossa alimentação seja mesmo balanceada e que a gente cuide para que ela tenha cor e variedade no nosso dia a dia. A gente costuma ver também que outra coisa que as pessoas consomem demais é açúcar. O mestre diz o seguinte: não devemos consumir açúcar demais. No caso de ter que usá-lo, deve-se colocar uma quantidade muito pequena, consta aqui no livro. Em geral, os acompanhamentos terão um sabor melhor quando esse for sutilmente percebido. E ele diz que geralmente as pessoas que têm muita vontade de comer açúcar, eles geralmente são pessoas que vivem em circunstâncias salgadas. Isso aparece em vários textos do mestre Masaharu Taniguchi, que pessoas que vivem em circunstâncias salgadas sentem muito mais vontade de comer doce. Então, se você tem tido muita vontade de comer doce, faça aí uma oração, uma meditação e veja o que está salgado na sua vida, o que está te dando tanta vontade de comer doce. Corrija esse pensamento que a vontade de comer doce vai imediatamente embora. Mesmo assim, a gente tem que ter atenção de não ter medo dos alimentos, sabe? A nossa frase mais importante, primeira frase do primeiro livro da coleção A Verdade da Vida, é a primeira frase da Revelação Divina da Grande Harmonia, que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar-se é a mesma coisa que agradecer. Então, se a gente comer todos os alimentos com gratidão, sabendo que nada no universo é capaz de causar dano ao Filho de Deus, todos os alimentos serão bons para nós. Não precisa ter medo de alimento nenhum. Tal coisa me faz mal, tal coisa não cai bem. Todas as coisas foram nos dadas por Deus e desde que consumidas com moderação e gratidão, vão fazer
bem pra gente. O mais importante é manter a mente tranquila e feliz, agradecendo todos os alimentos com um sincero muito obrigada. Obrigada a Deus por ter me fornecido esse alimento. Obrigada mamãe, obrigada papai por terem me dado a vida maravilhosa que habita esse corpo e este corpo maravilhoso que eu cuido com todo cuidado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós continuamos para falar da segunda parte, que é exercício, a parte que eu mais gosto. Até logo mais. Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin-Soka? O mais novo lançamento da Seicho no Ie vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin-Soka, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência. É uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado! Olá novamente, estamos de volta agora para falar da parte de exercício. O exercício é a outra parte de manter a nossa vida saudável, né? Cuidar desse corpo que não é matéria, mas um instrumento para o nosso espírito se manifestar aqui no planeta Terra. Esse corpo maravilhoso deve ser muito bem cuidado e no Guia para a Vida Feliz, o mestre Masaru Taniguchi vai nos falar dos exercícios. Ele diz o seguinte: o estudo e o trabalho são importantes, mas o esporte também é importante. Esporte é diversão, exercício físico, competição e respirar ar puro. O esporte praticado como diversão proporciona alegria à mente. A gente costuma dizer na Seicho no Ie que a pessoa que frequenta a Seicho no Ie, que segue o ensinamento da Seicho no Ie, tem uma vida mais feliz. Isso porque a gente tem o hábito de viver como o relógio de sol, viver segundo o princípio do relógio de sol, que é aquele princípio na qual a gente registra somente as horas em que o sol brilha, ou seja, registra no nosso dia a dia somente os horários bons, as coisas boas que acontecem, as nossas realizações e evita ficar pensando nas coisas que não saíram de acordo com o que a gente planejava. Na verdade, a gente usa essas coisas como uma lição e um trampolim para ficarmos ainda mais contentes, né? Para termos uma vida ainda mais alegre. E o esporte nos ajuda trazendo alegria à mente. Quando você se exercita, a cabeça fica mais leve e mais alegre. O mestre diz que quando a gente está muito enfiado a cabeça nos estudos, né, com o nariz enfiado nos livros, às vezes a nossa cabeça fica pesada. E ele sugere que quando a gente estiver estudando, que a gente equilibre isso com exercício, com atividade física. Quando eu estava estudando para entrar na faculdade, eu fazia cursinho, estudava de manhã no cursinho, chegava em casa mais ou menos à 13h, almoçava, descansava durante alguns minutos e depois eu começava a estudar. Estudava seriamente, mais ou menos das 14h até as 19h, todos os dias. Porque na verdade, se a gente quiser passar no vestibular e bem, dica aí para quem está começando ou para quem está nessa fase, tem que estudar de verdade. Né? Só que para equilibrar, o mestre diz aqui, a gente tem que praticar algum exercício. E quando eu terminava o meu estudo às 19h, fechava minhas coisinhas, comia um jantar leve e ia pro taekwondo. Treinava lá durante 1h30, 2 horas. E isso foi importante para o meu sucesso nos estudos, porque quando você faz o esporte, ele sedimenta todo aquele conhecimento adquirido e faz com que a gente sinta a vida de Deus fluindo dentro do nosso corpo e vivificando tudo aquilo que a gente recebeu de Deus, inclusive a sabedoria. O mestre continua dizendo assim que os exercícios físicos são necessários para a gente desenvolver também o corpo. A prática de esporte exige exercícios físicos e intensos movimentos musculares e por isso torna vigoroso o corpo.
E o mestre ainda adverte, se você não gosta de praticar esporte, procure mudar essa atitude mental. Também é sabido, já faz nas últimas décadas, aí pelo menos 5 décadas, que a atividade física é essencial para manter a saúde. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos, dia sim, dia não, mínimo, vai? Mas seria interessante que a gente conseguisse praticar esporte pelo menos 1 hora, umas 5 vezes por semana, qualquer esporte. É importante notar que muitas vezes a gente fica preocupado, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Certamente existe um esporte que se adequa a você. O mestre diz o seguinte, quem nunca pratica esporte é menos resistente, não tem dinamismo e pode falhar exatamente na hora em que está para realizar um trabalho grandioso e muito importante. Ele adverte que a gente deve começar o esporte na adolescência, que é a época em que o corpo ainda está em desenvolvimento e pode ser moldado com facilidade. Ele compara isso a uma casa em construção. Enquanto a gente está construindo a casa, a gente consegue modificar um cômodo, o lugar de uma parede, o lugar de uma janela, né? Quando ela já está construída, bem sabe aqui quem já reformou que fica bem mais difícil. Assim também é o corpo humano. Na adolescência convém exercitar os músculos para formar um belo corpo. E olha que bonito que o mestre fala. Conforme a lei da natureza, quanto mais você exercita os músculos, mais vigorosos eles se tornam. Um desenvolvimento muscular adequado é necessário também para as meninas. O mestre Masaru Taniguchi tem um carinho especial pelas mulheres, destacando o papel que nós mulheres temos com relação à humanidade e a importância da gente cuidar bem do nosso intelecto, da gente estudar com método, da gente aproveitar o tempo. E aqui, mais uma vez, ele se dirige carinhosamente às mulheres, dizendo o quanto é importante a prática dos exercícios físicos também para as mulheres. Porque muitas vezes as meninas não são estimuladas, como os garotos, a fazerem atividades vigorosas, né? Se estimula a menina a ficar uma atividade mais calma, mas o mestre diz, é importante também para as meninas, pois um corpo feminino realmente bonito é aquele que possui uma musculatura firme sob a camada adiposa que suaviza suas linhas. Olha que interessante, o mestre diz, tanto o homem quanto a mulher não podem ter um corpo bonito se não possuírem uma musculatura firme. Como médico ortopedista, ainda tenho a dizer para vocês que musculatura firme previne doenças articulares, mantém a nossa autonomia, mesmo com idade avançada a gente consegue ter autonomia para realizar as nossas atividades normais do dia a dia. E finalmente o mestre fala uma coisa muito interessante que me encantou, eu que sou atleta competitiva, ele vai falar sobre as vantagens inclusive de se competir no esporte. Um dos pontos positivos em participar de competições esportivas é criar o hábito de observar as regras. Nas competições não se admite covardia. Portanto, a prática do esporte competitivo faz com que a pessoa adquira o hábito de procurar a vitória empregando o máximo da sua força. O mestre está falando sobre a competição esportiva, mas isso pode ser, estendido para todas as partes da nossa vida, inclusive para a alimentação, inclusive para os nossos trabalhos do dia a dia, inclusive para a nossa prática religiosa. O hábito de empregar toda a nossa força em tudo que a gente faz, colocar o máximo de nós em todas as coisas que nós fazemos. Isso, além de garantir a vitória, nos tira da zona de conforto e elimina a covardia, elimina o medo. Porque o homem, sendo filho de Deus, não precisa realmente ter medo de nada. Basta ele viver empenhando toda a sua energia, toda a sua vida recebida de Deus, todo esse infinito que recebemos de Deus no dia a dia. Porque, lógico, se nós somos filhos de Deus e dentro de nós tem um infinito, esse infinito é para ser manifestado de forma infinita. Então não importa o quanto a gente gaste, vamos dizer assim, sempre vai ter mais. A gente tem sabedoria infinita, tem amor infinito, tem saúde infinita, que já foram concedidos por Deus. Basta que a gente coloque para fora esse infinito que está aqui dentro. Para isso a gente precisa reconhecer que dentro de nós existe esse infinito, esse espírito imortal que recebemos de Deus. Além de reconhecer, a gente precisa ter a vontade e o esforço de exteriorizar esse infinito. A gente diz manifestar o infinito dentro do finito, que é esse corpo carnal que a gente sabe que é finito, mas que pode e deve servir para manifestar o infinito. O mestre diz o seguinte também, que a gente, com o esporte competitivo, adquire o hábito de procurar a vitória empregando o máximo da nossa força, sem burlar regras e sem recorrer a truques. Além disso, a gente aprende a não ficar convencido quando consegue vencer e também não ficar aborrecido ou bravo ou zangado com o adversário quando a gente é derrotado.
Aprende-se a viver alegremente, achando que a vida é divertida, porém sem deixar de levá-la a sério. Adquire-se também o hábito de empregar o máximo de suas capacidades e estimular a mente a trabalhar agilmente. E ele encerra dizendo que é necessário então que você escolha uma modalidade de esporte que seja adequada ao seu gosto e à sua capacidade física e a pratique regularmente. Então, exagerou no fim de ano ou está disposto a começar o ano que vem com tudo? Comece a cuidar do seu corpo. Dedique um tempo para se alimentar melhor, para tomar água em quantidades adequadas, consuma bastante água, está bastante calor, né? E encontre esse esporte que te faz feliz e comece a praticar regularmente. A gente sempre sugere uma oração para a gente fazer no nosso podcast e hoje eu vou contar para vocês essa oração maravilhosa que é a revelação divina, a refeição da Seichonoye. Diz o seguinte: na Bíblia consta que antes de apresentarmos oferendas ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Quando formos tomar as nossas refeições, também devemos proceder da mesma forma. Isso porque a refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra oferenda a Deus do teu interior. Ao te servires da primeira porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para obteres o perdão de Deus para os involuntários pecados de até agora teres sentido ódio ou cólera em relação ao semelhante. Ao te servires da segunda porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para que sejam por Deus perdoados todos os pecados das outras pessoas. Ao te servires da terceira porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para que não voltes a cometer o pecado de odiar ou encolerizar-te em relação ao próximo. E ao teres em mãos um líquido a ingerir, toma-o pensando que por meio deste ato simbólico os pecados de todas as pessoas são lavados e eliminados de tua mente. A gente encerra aqui esse podcast de hoje sobre autocuidado, esperando que todos tenham um bom aproveitamento deste conteúdo. Se puderem, avaliem este podcast com 5 estrelas para que esse programa apareça em mais buscas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Incentive e compartilhe com amigos e pessoas que você acha que possam se interessar por esse conteúdo e possam ter sua vida melhorada pelo ensinamento da Seichonoye. E nos siga nas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e para acessar o portal para encontrar a sua associação local mais próxima e conhecer a Seichonoye presencialmente. Acesse o site sni.org.br/onde encontrar para encontrar a sua L mais próxima. O livro novamente está disponível na livraria.sni.org.br. Assim, me despeço. Muito obrigado a todos pela atenção, espero que todos tenham um ano maravilhoso e conquistem todas as coisas que desejarem. Muito obrigada, muito obrigado. Você já imaginou a transformação que a alegria de servir pode trazer para a sua vida e para o mundo? No curso Mulheres de Deus, as líderes da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil se unem para uma jornada de transformação e propósito, onde cada mulher é capacitada a manifestar sua essência divina de filha de Deus. Neste curso, mergulharemos na essência da dedicação ao próximo e na força de liderar com propósito. A cada gesto, experimente como o ato de servir realizado com alegria ilumina caminhos, inspira gratidão e gera transformações profundas, tanto em você quanto na comunidade ao seu redor. Experiências imersivas aguardam você. Reconecte-se com sua verdadeira essência e participe de estudos profundos, práticas e cerimônias do ensinamento, vivências nos departamentos da organização,
rodas de conversa, além de atividades reflexivas e interativas sobre sua trajetória como dirigente do Sagrado Movimento. Venha vivenciar a sublimidade de ser líder da Associação Pomba Branca da Seita Noye do Brasil. Participar do curso Mulheres de Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Em 2 ou 3 dias, temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Emoções afloram, autorreflexões, autoconhecimento, grandes aprendizados. Cada curso é único e determinante para nos sentirmos mais capacitadas, mais convictas, mais determinadas a nos tornarmos líderes melhores e a certeza de sermos filhas de Deus, capazes de ajudar a muitas mulheres a manifestar sua luz e a alegria de Deus em sua vida. É extremamente prazeroso vermos líderes saindo do curso entusiasmadas, felizes e com um brilho no olhar. Muito obrigada! Liderar é mais que um papel, é uma missão divina. Deixe a sua luz brilhar. Inspire-se e inspire outras mulheres a descobrir a alegria de servir e viver a verdade no cotidiano. Em 2025, as academias de treinamento espiritual da Seita Noye do Brasil estarão de portas abertas. Venha viver essa experiência única. Inscreva-se agora no curso Mulheres de Deus e redescubra a alegria de servir. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, Academia de Minas Gerais e Academia da Amazônia. De 7 a 9 de fevereiro, Academia de Biúna. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Academia de Curitiba e Academia de Goiás. 15 e 16 de março, Recife. 22 e 23 de março, Academia de Santa Tecla. 29 e 30 de março, Academia de Santa Fé. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2234 ou por e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulheres de Deus, vivendo a alegria de servir, liderando com fé e inspirando gerações para um futuro de luz e transformação.